Muito bem, aqui nós temos crescendo pela palavra e a Bíblia desempenha assim um papel fundamental no crescimento espiritual da pessoa. Só que eu percebo que alguns acham que o crescimento espiritual vai estar em visitar, quem sabe, a Índia, né? Ou quem sabe visitar o Oriente. Por que será que as pessoas confundem crescimento espiritual com esse misticismo que existe, pastor Emilson? É um negócio até estranho, né? Há muitas ideias sobre isso, né? Mas, uma vez que nós somos cristãos, toda a nossa compreensão, a nossa fé, a nossa prática está baseado no ensinamento que Deus revelou na sua palavra. Então, quando a gente conhece o Evangelho e aceita Cristo, estamos começando uma vida cristã. E não deve haver estacionamento. Devemos ir crescer. Enquanto vivermos aqui, sempre haverá espaço para crescimento, espiritual inclusive. E é isso que Deus quer. Ou seja, quando uma criança nasce, espera-se que naturalmente ela cresça, não fique daquele tamanho. E no cristianismo é a mesma coisa. A mesma coisa. E acharíamos estranho uma criança que não crescesse, Sim, não é verdade? É verdade. Então se espera que ela vá modificando com o passar do tempo, e a mesma coisa na vida do crente. Ele começa uma vida, mas Deus quer que cada vez ele seja mais puro, mais santo, mais obediente, mais fervoroso. Em outras palavras, mais e mais como Jesus, que o salvou. Então, nós podemos dizer que o cristão, ele começa depois do seu batismo, quando aceitou a Jesus, ele inicia o seu crescimento. E o alvo seria o quê? A maturidade cristã? Seria tornar-se igual a Jesus? Qual seria o alvo? O alvo do crescimento está no propósito divino, que é a salvação. Aliás, o crescimento não é somente espiritual, porque o crescimento, essa palavra, envolve todas as mudanças, transformações dos seres vivos. O ser vivo, o ser humano, constituído por uma tricotomia, parte física, corpo, mente, espírito, ele deve crescer. Qualquer estabilidade, inércia, significa morte. Pode haver um crescimento errado. A versão de uma árvore curva, então tem um crescimento anômalo. O crescimento deve ser vertical para o céu. Mas o homem, quando conhece a Deus, mesmo assim, não somente cresce no aspecto espiritual. Seu crescimento é tanto físico, mental e espiritual. Mas é necessário ele crescer. E o alvo é a salvação eterna. Ou seja, se um cristão estiver satisfeito e falar assim, não, eu não preciso crescer mais, tem alguma coisa errada então, pastor Emilson Rey, com esse cristianismo dele? Certamente, porque é muito importante, a verdade, o início da vida cristã. A pessoa estava num mundo de trevas, dominado por Satanás, e agora ele teve contato com o Evangelho. Sim. Ele compreendeu aquilo que é o básico, ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida ali em diante. Então, nesse momento, começa uma vida espiritual, porque antes, espiritualmente, estava morto, como diz a Bíblia, em delitos e pecados. Agora, entrou vida ali. Agora, Deus espera esse crescimento, não há exceção. Se nós vivemos após a conversão, certamente que vai haver um crescimento nesses aspectos todos. E a possibilidade de crescimento é o infinito, né? Porque Sim. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada e percebe que esse crescimento continuará na eternidade, nossa, É verdade. é infinitamente grande. Bom, tem aqui alguns tópicos que foram separados e que o cristão tem que pensar até onde ele pode e deve crescer, ou pelo menos prosseguir para o alvo. Por exemplo, o primeiro deles é crescer na fé. Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente já faria grandes coisas. Quer dizer que a fé do ser humano é pequenininha mesmo, né, pastor? Estou meio preocupado com isso. Viu? Na visão de Deus deve ser pequena, né? Mas na visão do homem, nós até avaliamos, né? Ter fé em abundância, e nós desejamos, né? Nós desejamos. Porque a fé não é um objeto tangível que se possa pegar, né? Faz parte das virtudes teologais, é um conceito de algo abstrato que nós não compreendemos.
não é um dom de Deus, não nos deu, assim como o talento de tocar piano, em algum momento vamos tocar. Um é mais, tem mais talento, vai tocar melhor que o outro, não. A fé, como virtude, precisa ser desenvolvida, precisa crescer. Agora, nós não sabemos dimensionar o tamanho da nossa fé, só precisamos sempre estar desejando crescer. E como nós podemos crescer em fé? Ou seja, a fé tem um sinônimo, que é a confiança. Sim. No caso, ter fé em Deus é ter confiança em Deus. Nós podemos exemplificar isso num relacionamento humano. Uma pessoa tem confiança com uma pessoa quando sabe o caráter dessa pessoa. Mantém comunhão, mantém amizade, fortalece a amizade, até o momento em que deposita sua confiança, sabe que essa pessoa, com suas características de honestidade, disciplina, fortaleza, não vai decepcionar. Pode ser que o homem decepcione. No caso de Deus, é diferente. Deus não vai decepcionar o homem, mas precisamos ter confiança, ou seja, crescer em fé. Conhecer muito a Deus para a nossa fé desenvolver, crescer em fé. Agora, pastor Emilson, eu fiquei pensando num episódio que o nosso guia de estudo fala, que foi aquele episódio dos filhos de Israel, o povo de Israel, chegaram assim pertinho de Canaã, e os espias vão lá, e dois parece que estão assim com muita fé, vamos, e o outro grupo parece que não está tão confiante, nossa, isso fez com que eles ficassem 40 anos no deserto. É verdade. Eles moravam na terra de Gósen quando foram libertos. Sim. E da terra de Gósen até Canaã, não é muito distante, mesmo caminhando. Em poucos dias podiam ter chegado àquele lugar. E levaram 40 anos. Então a pergunta é por quê? Porque Deus queria colocar em Canaã um povo que tivesse confiança completa, fé completa nele. E eles levaram 40 anos para ter essa confiança. Quando a gente lê o que aconteceu quando Josué colocou o povo lá dentro, a gente vê que aquela geração realmente que entrou confiava em Deus. Mas os anteriores não. Apesar de tudo que haviam visto e ouvido, né? Sim. Se a gente lembra do que eles viram lá no Egito, as 10 pragas foram 10 maravilhas ou milagres que Deus fez. Eles podiam ver aquilo, tudo, né? E aquilo durou o espaço de alguns dias ou semanas, até mais tempo. Eles viram o mar vermelho se abrir. Sim. Eles foram alimentados a cada dia no deserto. Então é uma série de dezenas de milagres e mesmo assim eles relutavam em confiar em Deus. E justamente porque faltou esta fé é que eles não puderam entrar. Somente os descendentes é que chegaram a esse ponto aí. Com isso eu chego à conclusão que se não tivermos a nossa fé crescente, também corremos o risco de não entrarmos na Canaã celestial ou no próprio céu, não é isso? Repetir essa experiência, né? Exatamente, que não é uma boa experiência, né? Para ninguém. Para ninguém. E falamos da necessidade de crescimento, falamos sobre crescer na fé e agora a questão de crescer em amor. Bom, na verdade, eu até fico pensando, amor. O amor anda meio deturpado, né, pastor Emilson? Hoje as pessoas pensam que amor não é, que amor se faz. É verdade. Aliás, Jesus, quando estava pregando o famoso sermão profético, ele mencionou que voltaria outra vez a este mundo no final dos tempos, mencionou sinais que precederiam esse retorno, e um dos sinais lá, perdido entre os outros, mais importantes parece, está lá que o amor de muitos haveria de esfriar. E a gente vê isso muito hoje no mundo, à nossa volta, e às vezes mesmo na igreja cristã também. Então essa é uma realidade. E a palavra amor é uma palavra tão gasta, tão usada, que quando as pessoas falam do assunto, o pensamento é totalmente diferente do pensamento que a Bíblia ensina sobre amor. Nós achamos que amor é só gostar de. Quando na Bíblia o amor que Deus quer que nós tenhamos para com Ele, para com o semelhante, é mais comportamento do que sentimento. Tem a ver com aquilo que nós fazemos também em relação ao semelhante, em relação a Deus. Jesus mesmo disse, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. É uma obediência, um comportamento. Em relação ao semelhante também. Não adianta eu dizer que eu amo alguém se eu não me empenho em ajudar e em suprir o que ele está precisando, sendo que eu posso, né? Então, o amor, ele tem a ver com o comportamento, com aquilo que nós fazemos também, não só uma coisa que está no coração. Até os estudos da atualidade mostram que quando a gente tem um comportamento correto com o outro, o sentimento vai aparecer com o tempo também, né? Então a gente pode dizer, pastor Rubem, que os 10 mandamentos, ou a lei de Deus, também é uma lei de amor? É uma lei de amor desde que procura o bem-estar do homem. Aliás, esse é o princípio de amor. Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o homem alcançar a salvação, a sua felicidade. Então, refletindo nesse ato, amar uma pessoa significa fazer com que essa pessoa se sinta feliz, se sinta bem. E comparando com os conceitos de amor que se tem agora, a base é o egoísmo. Eu quero sentir, não fazer bem ao outro, senão eu sentir paixão, sentir enlevo, sublimar uma tendência. E nesse propósito, o conceito do amor vai ao campo da sensualidade, né? E aí o que se referia, faça o amor, que não é, na realidade, o princípio bíblico do amor. O amor, aliás, segundo a Bíblia, é um dom. Deus é amor e parte da sua natureza transferiu para o homem. O homem tem esse dom. E esse aspecto, na verdade, é muito importante, porque o assunto aqui é crescimento em amor. Sim. E eu não posso crescer em amor me esforçando, lutando, tentando fazer o meu melhor. Não é assim. Porque o amor, como bem foi dito, é um dom de Deus. É derramado em nosso coração, disse Paulo, pelo Espírito Santo. Então eu posso crescer em amor, primeiramente, quando eu reconheço que está faltando no coração isto, e eu então busco na fonte, porque Deus é a fonte do amor. E então me aproximo dele e peço que ele me dê, e eu abro o meu coração. Então quando Deus me dá o seu amor, daí sim eu vou poder amar o meu semelhante como ele planejou. E eu achei interessante isso que o senhor falou, porque o senhor disse sobre a aproximação. E a gente percebe que os namorados, eles querem ficar juntos assim, bem próximos, né? E isso parece que o amor vai crescendo, e aí querem ficar próximos a vida toda, e aí se casam, né? E parece que com Deus é a mesma coisa. Se você vai ficando muito próximo de Deus, o amor vai crescendo. E se você se distancia de Deus, o amor vai esfriando. Inclusive na própria Bíblia existe um exemplo de Enoque, que andou tão próximo de Deus que Deus falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar comigo, né? Que é por aí, né, pastor? Em parte, sim, porque hoje em dia, por esses conceitos errados de amor, a aproximação de dois namorados não é, na realidade, impulsados pelo verdadeiro amor, mas por uma paixão. Até o momento de sentir o êxtase da paixão, depois terminou. Isso nos indica a série de divórcios, o grande número de divórcios que existe assim. Mas se o interesse for de fazer que o outro se sinta bem, que se sinta feliz, isso é uma prática. Esse amor será mais demorado, vai permanecer, pode chegar até a eternidade. Quer dizer, o amor precisa ser retirado de Deus. A fonte do amor é Deus. Mas depois precisa colocar em prática, é o fazer. E eu vou praticar crescer em amor quando todas as minhas atitudes tenham a tendência de fazer o ser amado uma pessoa feliz, através de palavras, através de cortesia, através de gentileza, através de serviço, cada vez mais em amor. Ou seja, o fato de uma visão, dois namorados só se aproximarem, desenvolvem possivelmente a paixão, não o amor. Poderão desenvolver o amor se cada um deles reciprocamente quer que o outro se sinta feliz. Então, o amor cresce. Isso tendo o princípio da unidade com Deus. Então eu entendi que o crescimento, por exemplo, do amor a Deus, então a gente obedece ou serve a Deus através
daquilo que praticamos para Ele por causa do amor. Nesse sentido é que a lei é uma lei do amor também, como mencionamos já aqui. É os 10 mandamentos. Os 10 né? mandamentos. Bom, crescendo em Cristo. O apóstolo Paulo, ele descreve esse crescimento em Cristo. Vamos falar um pouco desse crescimento em Cristo, pastor Emilson. O crescimento em Cristo envolve a nossa relação, assim, particular, pessoal com Ele. Sim. Aliás, a vida cristã começa quando você conhece e aceita Ele, como já mencionamos aqui. Agora, isso deve ser contínuo e diariamente. Quanto mais me relaciono com Ele, então pensando nele, lendo a palavra que deixou para mim, conversando com Ele, meditando, enfim, eu vou me relacionando e vou crescendo mais e mais. Agora, Jesus, quando estava aqui na Terra, ele tinha muitas pessoas que queriam segui-lo, assim, se aproximar dele. Mas ele tinha algumas orientações e até advertências. Por exemplo, um dia ele disse assim, olha, se alguém quiser me seguir, primeiro tem que fazer o seguinte, tem que negar a si mesmo, depois tem que tomar a sua cruz, daí pode vir que vai dar certo, seguir. Então, essa relação com Jesus envolve também, primeiro lá, você negar a você mesmo e você tomar a sua cruz. Basicamente, no mundo hoje, nós temos dois tipos de pessoas em relação à vida espiritual. Nós temos um tipo de pessoa que não entregou o coração e a vida a Deus, e o centro da vida dessa pessoa é ela mesma. Ela vive só em função de se agradar. Tudo que ela vai decidir, ela pergunta assim, isso me dá prazer, isso me agrada? Então, essa é a base da sua vida. Mas a pessoa que se converteu, ele tem um outro referencial, um outro eixo. Ele pergunta assim, isto aqui agrada a Deus? É por esse caminho que Ele quer que eu siga? Então, a pessoa que quer seguir Jesus, ele vai querer fazer a vontade não dele mesmo. Ele está negando a si mesmo, ele quer fazer a vontade daquele que deu a sua vida por ele, que é Cristo. E quando tem essa disposição, aí ele pode seguir a Jesus, aí vai dar certo. Mas sem negar a si mesmo, não vai funcionar a vida cristã. Bom, ainda com respeito a este crescimento em Cristo, e diz aqui, fala inclusive maturidade cristão, o pastor já citou a questão da submissão do eu. Eu fico olhando, por exemplo, algumas pessoas que cresceram em Cristo, por exemplo, e partiram aparentemente do zero. Pedro, por exemplo, negou a Jesus. E depois foi crescendo, crescendo e acabou morrendo por Jesus. Na cruz. Como é que um crescimento pode ser assim tão grande? O crescimento dentro da Bíblia, como linguagem teológica, pode ser ilustrado com o crescimento biológico dentro do mundo físico, natural. Sim. Para crescer uma planta precisa nutrientes, precisa água, precisa os gases e vai crescendo. Sem a provisão desses recursos, a planta não cresce. Assim também o homem precisa crescer, mas os nutrientes do homem é o exemplo, os ensinamentos da vida de Cristo. A linguagem teológica não nos permite fazer uma comparação. O mundo físico, os nutrientes fazem parte do interior do ser, mesmo do corpo humano. Colocamos os alimentos fazem parte do nosso ser. A linguagem teológica pode ser difícil de ser entendida, mas é a mesma coisa. Nós devemos crescer em Cristo quando colocamos Cristo dentro do nosso ser. Obedecemos os princípios, os ensinamentos de Jesus. Refletimos a vida de Jesus, não como por espelho, mas Cristo em nosso interior, ao ponto de, a experiência de Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cresceu em tal altura. Eu não sei qual a altura do crescimento que teve Pedro em relação a Cristo até o momento de negá-lo, mas depois certamente cresceu ao limite de ele oferecer a sua vida em sacrifício, segundo a tradição, numa cruz de ponta cabeça. De ponta cabeça, sim. Olha, eu acho interessante que esse crescimento em Cristo,
ela é uma coisa muito individual. Esse amor por Cristo é algo também muito individual. Nós temos aqui, onde vivemos, em Jacareí, uma senhora, e às vezes eu visito essa senhora. Ela tem um relacionamento com Deus muito especial. E outro dia, conversando com ela, ela parou e disse assim, sabe, é o meu Jesus. E ela falou assim com um sentimento assim de amor tão grande, e minha esposa virou para ela e disse assim, poxa, é interessante, né, irmã? A senhora fala assim com um carinho tão grande por Jesus, e é o seu Jesus, mas também é o meu Jesus. Parece que o Jesus pode ser particular para cada um, né, pastor Inês? E é isso que Davi falou no Salmo 23, tão conhecido. O Senhor é o meu pastor. É meu, é uma relação pessoal. Não é só pastor de todo mundo, né? Mas é o meu. Então envolve esse relacionamento que é muito importante. E Jesus disse assim um dia também, sem mim nada podeis fazer. Sim. Então toda a vida cristã, do princípio ao fim, deve ser baseada na pessoa de Cristo, no que Ele fez, o seu amor por nós, no poder e no perdão que Ele tem para nós a cada dia. Crescendo em amor, crescendo em Cristo e agora crescendo no Espírito. Eu gostaria de conversar um pouco, primeiro, sobre essa questão do novo nascimento e o crescimento no Espírito, porque Jesus mencionou isso a uma pessoa muito especial, Nicodemos, e ele iniciou falando justamente sobre um novo nascimento, pastor Emilson. É verdade. Todos nós viemos ao mundo por meio de nascimento natural, carnal. Foi resultado da união física do nosso pai e da nossa mãe. Então esse é o nascimento. Mas Cristo falou da necessidade de haver um outro nascimento do ser humano, nascimento espiritual. E esse acontece somente quando nós conhecemos o Evangelho e aceitamos a Cristo. Uma linguagem bíblica seria a seguinte: quem não é crente, não pertence ainda ao reino espiritual de Cristo, de Deus, Cristo trabalha com ele mais de fora do coração. É aquela ideia de bater a porta do coração pedindo para entrar. O senhor diz crente no sentido de crer, né? De crer. É porque alguns rotulam crente, católico, etc. É crente no sentido No de crer. sentido de crer, no sentido de ter fé em Jesus, independente da sua denominação cristã a qual pertence. Agora, quando a gente não é cristão, então ainda, não aceitou a Jesus, o Espírito de Deus ele trabalha conosco, ele trabalha com todas as pessoas, mas sempre começa a trabalhar de fora para dentro. E ele tem 1000 modos de chamar nossa atenção e atrair-nos para Cristo. Pode ser um exemplar da Bíblia, um hino que alguém cantou, a palavra de um amigo, enfim. Agora, quando alguém ele se depara com o Evangelho e ele então recebe a Jesus na sua vida como Salvador, nesse exato momento o Espírito Santo que estava fora entra. E ele não vem passar um fim de semana, um feriadão ou umas férias. Se a gente deixar ir ao plano de Deus, ele fica para sempre dentro de nós. E agora dentro, mais poderosamente, vai limpando a nossa vida, transformando mais e mais. Então, nós vamos sendo cada vez mais limpos e tendo mais capacidade dada por Deus para sermos obedientes. Esse é o plano de Deus para nós. E quando a mudança vem de dentro para fora, ela é mais visível, né? Sim. Eu vejo isso especialmente quando uma pessoa, por exemplo, começa a fazer uma dieta especial, né? Ela é ou seja, mais duradoura do que simplesmente uma maquiagem, né? A maquiagem acaba logo, né? Superficial. Superficial. Agora, quando vem de dentro para fora, a tendência é melhorar, né? No aspecto, inclusive, da mais saúde. efetiva, exatamente. Agora, uma coisa interessante, Jesus disse que a pessoa então tinha que nascer da água, então aí vem o batismo. Sim. Aliás, Jesus, quando foi batizado, ele teve, assim, a unção do Espírito Santo. Isso acontece também na vida de quem é batizado, ou seja, agora, não como Jesus, na época de Jesus, mas atualmente, o batismo, da mesma maneira que Jesus teve, também tem essa unção. Sim, só que não sabemos se no momento do Espírito. Jesus esclarece a Nicodemos a conversão, que ninguém adverte, é como o vento, que ninguém sabe quando vem, por onde vai, a orientação, mas o Espírito Santo vai trabalhando. E esse trabalhar significa início do crescimento espiritual. O crescimento espiritual é outra palavra de dizer novo nascimento, uma transformação. O homem só se transforma quando o Espírito Santo vai
crescendo no interior do homem. Aí a pessoa vai começar a mudar. Em primeiro lugar, pode mudar seu regime alimentar, vai crescer no aspecto físico, vai mudar no seu pensamento, nas faculdades mentais, na sua maneira de opinar, na sua visão do mundo e, sobretudo, vai mudar nos frutos do Espírito, no desempenho da sua paciência, tolerância, da sua disciplina. Então, cada vez que muda, significa que ele está crescendo em espírito, porque o Espírito está efetivando essa transformação. O novo nascimento é pleno, é total. Ou seja, não é mais as mesmas células, o mesmo sangue, o mesmo coração, tudo aquilo, nem um fio do cabelo permanece. Porque a renovação é uma lei natural. Mas não é com o mesmo material, com o material renovado. Sua mente se torna mais clara porque os ensinamentos de verdade que recebe fazem a ele pensar em forma diferente, transformou sua mente. Do homem velho não fica nem o pensamento, tudo transformado. Então, o novo nascimento é outro homem, nasceu no sentido pleno da palavra de novo, cresceu em espírito. Agora, tem uma confusão que algumas pessoas fazem, e talvez seria bom a gente mencionar aqui. Quando Jesus foi batizado, desceu sobre ele o Espírito Santo. E eu sei que algumas pessoas dizem assim, olha, eu fui batizado, mas ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Na verdade, alguns acham que o ser batizado com o Espírito Santo tem que ter um dom específico, que é o dom de línguas. Na verdade, uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não necessariamente ter esse dom, porque Jesus não, pelo menos a Bíblia menciona que ele falou línguas ali, não é? Sim, houve outros casos também, não é? É que Jesus, antes de retornar ao Pai, depois de cumprir a sua missão e morrer por nós, ele deu uma missão aos discípulos da igreja. Ide por todo o mundo e pregai, né? Toda tribo, nação, língua, povo. Agora, como é que aqueles discípulos que nem estudo tinham, que sabiam mal e mal falar talvez a sua língua ou a língua universal, mas não sabiam as outras, como é que eles iam pregar o evangelho? Exato. Então foi dado a eles, no início da igreja cristã, o dom de idiomas. Cada um recebeu um idioma para falar e ir àquele lugar onde era falado e pregar o evangelho naquela língua, naquele idioma, não é verdade? Mas quando alguém aceita Cristo, naquele instante ali o Espírito entra. E isso é o batismo do Espírito Santo para a pessoa. É o ponto inicial da vida espiritual dela. Bom, nós temos alguns textos aqui. O primeiro deles é Mateus 5, verso 6, onde diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós temos aqui então alguns princípios. Esse é um princípio: ter sede, ter vontade. Então eu quero o Espírito, é isso? Ou seja, especifica aí de justiça, né? Ou seja, nós vivemos num mundo de injustiça. E se nós temos capacidade de ver o que é justo, a justiça, Sim. Então significa que nós estamos crescendo em espírito. Aquele que não vê num ato errado algo justo, ele não está crescendo em espírito. E como é o comum do povo, tantos erros, tanta difamação, tanto engano, tanto atropelo, tanta violência, não há justiça. Por quê? Porque ninguém está cheio do Espírito Santo. Aliás, quem tem a capacidade de ver e tem sede de justiça, está crescendo em espírito. Ou seja, ter aquela capacidade de desejar, ter aquela sede e reconhecer que justiça plena somente alcançando o poder de Deus, então a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quem pretende que alguém pode fazer justiça na terra, que confia no homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. A gente tem que confiar em Deus, ter aquela fome e sede de justiça, bem-aventurado em Deus. Bom, o outro texto que aparece aí é um texto clássico, Gálatas 3, verso 11, onde diz que o justo viverá
pela fé. É um outro elemento do crescimento no Espírito, um outro princípio? Sim. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso numa outra lição, na verdade. Então, a fé, essa confiança em Deus é absolutamente necessária. Quando confiamos em Deus, o Espírito vai nos dominando mais e mais. Deus quer que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito, quando ele entrou em nós, no princípio, na conversão, ele vai dominando a vida e vai guiando a nossa vida. A pessoa que não é convertida não tem essa guia do Espírito, mas o convertido tem. E ele vai ficando mais e mais sensível à voz do Espírito Santo, vai confiando cada vez mais nele e entregando cada vez mais a vida à direção de Deus também. O outro texto que aparece aí, pastor Rubem Aguilar, é Paulo dizendo aos Gálatas 5, verso 16, onde diz: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o segredo é esse, você andar no Espírito. Como é que anda no Espírito? Quer dizer, sempre procurando uma vida, ou seja, abrindo o coração para o Espírito transformar a pessoa. Aquela transformação é eliminando o velho homem, morrendo o velho homem e nascendo. Esse nascer significa que o homem vai desprezar aquilo que apreciava. E o que mais apreciava na outra vida era a concupiscência da carne. Sim. Então, uma medida do crescimento em espírito agora é não apreciar mais o pecado acariciado anteriormente. Ou seja, aí ele morre a concupiscência da carne e outros pecados. Né? Quão bom é crescer no Espírito. O outro texto é um texto bastante conhecido também, 2 Timóteo 3,15, onde diz que as sagradas letras, ou seja, a Bíblia Sagrada, pode fazer a pessoa sábia. E aí vem um ponto importante, ligação com o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus tem uma obra muito grande no mundo, tanto com a igreja, com os crentes, como os que não são ainda. E uma dessas obras foi justamente nos fornecer a palavra de Deus. Diz assim em outro texto, que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então hoje temos a Bíblia porque o Espírito Santo agiu sobre alguns homens, inspirando e mostrando o que escrever e revelar para nós. Agora, hoje em dia é comum em alguns lugares aí, pessoas que são crentes dizem assim, não, o Espírito me disse tal coisa. Mas se você for ver o que ela está dizendo, está exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Se o Espírito deu a palavra e disse uma coisa aqui, como é que vai cochichar no ouvido ou por sonho uma outra coisa diferente? Não pode. Então o Espírito Santo, quando guia um crente em qualquer situação da vida, ele sempre vai guiar de acordo com o que está na palavra que ele mesmo um dia deu. Não pode se contradizer. Então, a gente tem que confiar na guia do Espírito, principalmente no meio da palavra. Se vier uma outra guia, nunca vai ser diferente do que está aqui. Se for diferente, não é o Espírito que está guiando, não é verdade? Inclusive o apóstolo Paulo, creio que é Paulo, que diz que ainda que apareça um anjo que fale a palavra diferente, olha, não deem ouvidos não, né? O outro texto que aparece aí é o texto de 1 Pedro 3, verso 11, onde ele diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Está destacando a paz, né? Exatamente. Ou seja, contra a violência, a paz, a harmonia. E como o mundo precisa paz. Quer dizer que o mundo atualmente está desprovido do Espírito de Deus. E é necessário, pelo menos, os filhos de Deus crescerem em espírito para viver em harmonia, em paz. Aí diz assim, viver em santo procedimento e piedade, isso dá a ideia de obediência. E de novo está o Espírito Santo, porque lá em Atos diz que o Espírito é dado a quem obedece, não é verdade? Sim. Então quem obedece vai ter o Espírito comandando sua vida. Felizmente, se por acaso tiver algum problema de desobediência por um descuido, o próximo texto, que é 1 João 1,9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar de toda injustiça. Bom, o nosso tempo já se foi, mas eu gostaria ainda de deixar um tempo, pastor Rubem Aguilar, para o senhor destacar aqui o ponto principal do que estudamos no programa de hoje. Sobre o crescimento é uma qualidade, aliás, é uma lei da natureza estabelecida com os seres vivos. Todos crescem, as plantas, os animais. Porém, o homem
não somente na sua estrutura orgânica, física, mental e espiritual, mas também no seu fazer. O homem organiza empresas, organiza sociedades e quer ver crescer. Sim. O crescer é uma necessidade. A empresa deve crescer, a organização deve crescer, deve se expandir, o trabalho que se realiza deve ter prosperidade. O crescimento é uma lei. Mas, para crescer, o homem não tem todas as forças, as potencialidades de alcançar esse crescimento por si. Depende de outras forças que o homem algumas vezes não reconhece. Através da luz sabemos que quem estimula, quem promove esse crescimento é o Espírito Santo. Quanto mais desejamos crescer, devemos desejar o Espírito de Deus para nosso crescimento. Muito bem. Pastor Emilson Reis, as suas considerações finais sobre o assunto que estudamos. Eu faria uma sugestão ao telespectador. Todos nós que lemos a Bíblia, conhecemos e amamos, nós sabemos que Deus planejou para nós, aquele ideal, lá no final, como Ele quer que nós sejamos. E quando a gente compara a nossa vida com aquele ideal, às vezes até podemos desanimar. A gente pensa, mas falta tanto ainda, não é verdade? Sim. Mas a sugestão é a seguinte: olhe para trás, quem você era quando você se converteu e quem você é hoje. Aí você vê, você não chegou lá ainda, mas você está numa situação de crescimento, não é verdade? É verdade. E alguns de nós podemos olhar para trás e dizer, puxa, mas como Deus me mudou. Então é importante olhar para frente e ver o ideal, mas olhar para trás também e ver o quanto Deus operou. E a gente pensar assim, se Deus me transformou, me ajudou, me fez crescer até agora, certamente o que falta Ele vai estar comigo e me ajudar também. Inclusive existe uma citação de uma escritora famosa, diz que nada temos a recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como Sim. Deus nos guiou no passado, não é mesmo?